Olá pessoal, então, dando sequência aí nas nossas aulas, vamos ver um pouco de a concepção do projeto arquitetônico, abranger um pouco do código de obras de fósforo também, é necessário para desenvolver o projeto. A gente tem que seguir algumas normas, né? Dentro das normas técnicas nós temos as nossas leis municipais, então temos o código de obras de fósforo, também tem a lei de saneamento, de ocupação do solo. São duas leis importantes que todo profissional precisa conhecer para poder desenvolver um bom projeto. Porque senão o projeto não vai ser aprovado, vai ficar irregular, e aí depois causa muito transtorno, tanto profissional como para o próprio proprietário. Ok? Então, o que precisa para você começar a desenvolver o projeto? Quando a gente trabalha na área de projetos, ele tem ali pensar, né, como desenvolver. Eu sempre coloco assim que a gente projeta para o cliente e não para nós, né? Então muitas vezes a gente começa a fazer o projeto arquitetônico, desenvolve alguma coisa e fala, nossa, que bacana, gostei muito e tal, e por fim o cliente não gosta. Por quê? Porque você fez uma coisa que você queria para você, né? E não a vontade do cliente. Mas como, né, chegar a essa vontade, como chegar ali ao desejo do cliente, como fazer o projeto da maneira que o cliente possa gostar. Então, para isso existem alguns critérios que a gente adota, que é justamente isso. Então, como iniciar um projeto arquitetônico? Então, vamos usar algumas definições, né, que nós temos aí para dar início a isso. Então, temos a obra, né, que é o espaço, o objeto construído, fabricado ou montado. O projeto, que é o conjunto de desenhos, documentações, tudo necessário para a fabricação e montagem dessa obra, né? Primeira etapa da realização da mesma. A execução, que é o conjunto de ações, né? Que seria a segunda etapa da realização da obra. O cliente, que é a pessoa física ou jurídica, né? Que contrata os serviços do arquiteto, do técnico, do engenheiro. E o usuário, né? Que é aquela pessoa que vai utilizar essa obra projetada, essa obra executada. Então, o cliente, muitas vezes, não é o usuário. O cara constrói uma casa para alugar ou constrói um edifício, ele aluga, então os usuários são outras pessoas. Ok? Então, quando a gente começa a pensar no início do nosso projeto, a gente vai fazer, né, como já foi visto, o projeto é a materialização de uma ideia, de uma vontade, de um desejo. E de quem é esse desejo? Esse desejo é do cliente. Então, para a gente ter uma ideia do que o cliente realmente quer, o que o cliente espera, a gente trabalha dentro de um plano de necessidades. Esse plano de necessidade é um documento que vai mostrar para nós a vontade, o desejo do cliente. Em geral, ele vai descrever a função, a atividade, vai dar embasamento para o dimensionamento, para os padrões, os recursos disponíveis, toda a elaboração, né, necessária para o início do projeto. Então, no plano de necessidades, o cliente vai tentar transferir para você o desejo dele. O cara quer uma casa, né, vamos tratar assim um exemplo, ele quer uma casa, a casa precisa ter 3 quartos, precisa ter sala, cozinha, banheiro, tem que ter uma suíte, ele quer uma cozinha ampla, grande, né, que atenda todas as necessidades, quer uma área de lazer, uma churrasqueira, quer uma sala de jantar, uma sala de estar, os quartos tem que ser bem iluminado, bem ventilado. O quarto vai atender aí 2 crianças, um piá, uma menina. Todas essas questões o cliente vai transferir. Então esse plano de necessidades é o que o cliente quer, o que ele deseja. Ok? Então, dentro desse plano de necessidades, a gente dá início ao início do projeto. Então esse projeto arquitetônico, ele vai ter ali as fases dele, né? Então, a primeira fase é o estudo preliminar, depois a gente tem o anteprojeto, aí vem o projeto de aprovação, ou projeto legal, como a gente já viu, e aí vem o projeto executivo, né? E depois vem todo o trabalho dentro da obra, que seria a assistência, né, da execução da obra, a gestão dela, o gerenciamento, que se caracteriza tudo isso aí, um bloco sucessivo de coleta de informações e desenvolvimento, né? Então, a primeira parte é a gente buscar esse plano de necessidades. Então, dentro dessas etapas, né, que a gente colocou, nós temos aí o levantamento de dados, que é onde o cliente vai transferir essas informações para nós, né, como eu falei, vai colocar ali
dentro do orçamento dele muitas vezes, né? Então o cara chega e fala assim, eu quero fazer uma casa, né? Mas ele não tem noção nenhuma, não tem assim, não exprime lá o desejo dele totalmente, mas ele pode chegar e falar assim, eu quero uma casa que custe menos de 100 mil reais, digamos, né? Então ele já tem ali o fator custo que vai fazer com que o profissional trabalhe dentro desse valor. Então a gente já vai pensar, né, a questão dos padrões executivos, do material que vai ser posto nisso aí, e a área também, né? Então, dentro disso, a gente vai buscar dentro desses dados que o cliente vai transferir. Ele também pode chegar e falar, não, eu quero fazer uma casa, né, para minha família, a casa precisa ter 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, eu quero piso de revestimento cerâmico, eu quero que ela seja com forro de laje, a telha de concreto, quero que ela fique mais centralizada no terreno, tem que ter uma garagem, e o valor também da casa, o orçamento meu é apertado, não, eu tenho dinheiro sobrando, dá para fazer o que quiser, dá para voar aí no pensamento. Então todo esse levantamento de dados vai ser passado. Então depois a gente vem com as definições, né, fazer o diagnóstico e o prognóstico desse projeto. Então, baseado nas informações que o cliente coloca, você faz o diagnóstico do que ele precisa. E aí dentro desse diagnóstico você vai fazer o prognóstico, que é fazer, executar, né, demonstrar, no caso, né, se fosse um tratamento de saúde, né, você tem o diagnóstico, sabe qual é a doença, você dá o remédio. No nosso caso, nós sabemos o diagnóstico, sabemos o desejo do cliente, e aí a gente começa a exprimir esse desejo no papel. E aí vem o desenvolvimento do estudo preliminar, vem o desenvolvimento de você definir o partido do seu projeto. Como vai ser o projeto? Vai ser uma residência de 2 pisos, vai ser uma residência de 1 piso, vai ser uma residência mais horizontal, mais vertical. Tudo isso você vai, né, nesse estudo preliminar. Então, ali começa a primeira montagem para você apresentar para o cliente. Então, o cliente já colocou para você a vontade dele, né, passou os dados, você tem o diagnóstico e você começa a fazer o prognóstico. E aí você vai apresentar ali o estudo preliminar para o cliente, e o cliente, né, nas primeiras conversas, vai colocar para você se ele gostou, se aquele projeto atende ele ou não. E para isso tudo você precisa estar ciente de explicar para o cliente essa formação, esse projeto que você está desenvolvendo. Cabe a você tentar exaurir ali, exprimir para o cliente o desejo dele. O projeto é para ele e não é para você. Então, você não pode pensar assim, eu gostei, é isso que o cliente quer. Não. É o cliente que vai dizer se gosta, é o cliente que vai dizer se é o projeto para ele. Então, o projeto, eu sempre falo, tem que ter a cara do cliente. E aí, baseado, né, na conversa com o cliente já colocou ali para você os pontos que você precisa alterar, os pontos que podem melhorar, e aí você define o anteprojeto. Então, o anteprojeto já vem ali um projeto pré-pronto, né, podemos dizer assim, que já está, né, demonstrando em escala, né, uma maquete eletrônica, podemos dizer assim, que você vai mostrar para o cliente e vai falar, tá aqui, é isso, e o cliente olhar e falar, realmente é isso que eu quero, né? Então tudo isso vem-se desse estudo. E aí, depois que definiu, né, vai para aprovação e você desenvolve o projeto executivo, onde você precisa mostrar ali todo o detalhamento. Então, mostrando aqui no gráfico, né, então nós temos ali o diagnóstico, que é a síntese desse levantamento de dados, né? Aí vem o prognóstico, que é você determinar as diretrizes e os conceitos que você vai construir, o partido, o desenho, né? Bem, em cima disso você traz o partido arquitetônico, que é a síntese do prognóstico, né? Onde você começa ali o próprio desenho, né? Começa o projeto. E aí, dentro disso, você vem para o anteprojeto, onde você define a forma e a funcionalidade e também determina o sistema construtivo. E passamos aí para o projeto executivo, que você determina, né, conclui o projeto arquitetônico e dá início aos projetos complementares. Okay? Então, nesse levantamento arquitetônico, né, nessas planos de necessidades, essa coleta de informações, você vai fazer a entrevista com o cliente. Vai reconhecer o local, o cliente vai solicitar para o cliente ali uma documentação do terreno, vai lá fazer uma vistoria, muitas vezes no terreno, e aí busca o plano de necessidades, né, do cliente, e aí você começa a consultar as leis, né, a lei de uso e ocupação do solo, o Código de Obras do Município,
Então, em Foz do Iguaçu, assim como vários municípios, né, você pode fazer uma consulta prévia. Em Foz do Iguaçu tem a guia amarela. Então, você, de posse da documentação do terreno, você pode solicitar na prefeitura a guia amarela, onde ali ela vai te trazer as diretrizes desse terreno. Ela vai basear na lei de uso e ocupação do solo, ela vai te determinar ali os índices urbanísticos. Vai te colocar se a estrada é asfaltada ou não, a taxa de ocupação do terreno, as medidas, as confrontações do terreno, o índice de ocupação, a taxa de permeabilidade, se você pode construir mais de um pavimento ou não. Tudo isso vai estar dentro dessa consulta prévia, né? Isso é feito de acordo com a lei de uso e ocupação do solo e também a questão do próprio projeto em si, né? Por exemplo, muitas vezes as prefeituras criam diretrizes dentro do município que não permite você construir em determinado indústria ou comércio em determinado local, né? Ela limita você também questão da área, questão do número de pavimentos. E o Código de Obras vai te trazer as diretrizes para o projeto. Área mínima de quarto, área de ventilação, tamanho máximo de abertura, mínimo de abertura, tipos de revestimentos que você tem que colocar. Tudo isso o Código de Obras vai te colocar, né? E também o posicionamento geográfico. Você tem que cuidar disso para você fazer ali um estudo solar do seu projeto, muitas vezes trabalhar dentro do conceito de conforto térmico dos ambientes, né? E seguindo esse caminho você chega aos métodos construtivos, que tipo que você vai construir. Vou fazer a minha casa hoje, está aí as construção seca, né? O steel frame, todo o pessoal construindo muito. Não, vou determinar, vou construir em steel frame. Não, vai ser em alvenaria convencional, vai ser pré-moldado. Tudo isso o cliente também você vai colocar para o cliente. Por isso que eu falo que a gente tem que estar sempre antenado ao mercado, para a gente poder oferecer para o cliente novos, né, conceitos, né, novo produto, né? Está aí, tem muita inovação no mercado e a gente muitas vezes fica na mesmice. E às vezes o cliente quer, né, essas inovações. Às vezes não, né? O mercado, eu vejo que o mercado da construção civil, essa indústria, é muito cultural, né? Os pedreiros, eles têm muita dificuldade de aceitar novas tecnologias. Então muitas vezes essas novas tecnologias vêm por empresas, né? Você convencer o pedreiro a fazer uma coisa diferente, ele fica meio que pé atrás, e muitas vezes isso gera alguns percalços, gera alguns problemas executivos. E aí, definido, você tem ali a compartimentação, a ocupação, né, dessa residência. Você define as medidas com base no Código de Obras, né, e com o desejo do cliente, o plano de necessidade, você começa a projetar o seu projeto ali de maneira clara, atendendo a todos esses requisitos. E aí você chega ao Código de Obras, né? Então, na próxima aula aí a gente vai falar um pouco sobre o Código de Obras do município de Foz do Iguaçu. Também vou apresentar algumas coisas do Código de Obras de Medianeira, vocês veem que são meio semelhantes, né? Todo o Código de Obras é baseado tanto nas normas técnicas quanto nas leis, né, federais, nas diretrizes, nas resoluções, né? Então ele envolve, o Código de Obras envolve uma gama de leis que não é uma invenção, né? Então nós temos aí o Código Civil Brasileiro, que trata muito da questão de obras também, e os códigos de obras, eles não estão acima, né, do Código Civil, né, que é a lei máxima, mas também eles não podem ficar abaixo disso, ok? Então, na próxima aula a gente conversa um pouco aí sobre o Código de Obras de Foz do Iguaçu, numa perspectiva de elaborar, né, projeto de acordo com ele, ok?